Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Carolina Galvão, mestranda em História pelo PPGH da UPF. E antes de iniciar a nossa live, eu já agradeço a Prefeitura de Passo Fundo, cujo edital Viva Passo Fundo possibilitou a realização dessa conversa sobre arqueologia e pré-história no Planalto Médio. E os nossos convidados são o professor Fabrício Wikroski. Ele é arqueólogo, mestre e doutor pelo PPGH da UPF, responsável técnico pelo Laboratório de Cultura Material e Arqueologia, o ACUMA, vinculado ao Núcleo de Pré-História e Arqueologia da UPF, é pesquisador de temas que versam sobre a pré-história do Brasil, do Alto Uruguai e do Alto Jacuí, mas também sobre patrimônio cultural e imigração polonesa no Brasil. E atualmente se encontra em estágio pós-doutoral no PPGH da UPF também. E o mestre Maurício Repp, doutorando em antropologia com concentração em arqueologia pela UFMG, e atua na área de arqueologia com ampla experiência em arqueologia pré-histórica, análise cerâmica, métodos e técnicas de pesquisa arqueológica e gestão do patrimônio arqueológico. Dando início à nossa conversa, eu gostaria de pedir aos convidados que comentassem sobre os primórdios da ocupação humana, em especial no Rio Grande do Sul e na região de Passo Fundo. Certo, boa noite a todos. Então, falando um pouco sobre o contexto geral da arqueologia, do panorama da pré-história, né, da história pré-colonial no Rio Grande do Sul, o que a gente tem é um contexto de ocupação de aproximadamente 12 mil anos, de acordo com o contexto atual das pesquisas, e esses sítios mais antigos, eles estão situados na região da bacia do Rio Uruguai, na fronteira oeste do estado, na região dos municípios de Quaraí, Uruguaiana, então cerca de 12.000, 2.500, 2.700 anos. E esses sítios, eles são associados ao que na arqueologia a gente chama de caçadores-coletores. Por que caçadores-coletores? Porque o modo de subsistência desses grupos, ele era baseado na caça, na pesca e na coleta de alimentos. Então, nós não temos informações sobre, por exemplo, a que grupo étnico eles pertenciam, que idioma eles falavam, se deixaram descendentes vivos até os dias atuais. Então, na arqueologia, a gente utiliza esses termos mais genéricos, caçadores-coletores, para se referir a esses grupos, então, desses primórdios da ocupação humana no Rio Grande do Sul. Então, a partir desse panorama atual da arqueologia, que a gente tem essa ocupação desses sítios mais antigos lá no Uruguai, e esses grupos, eles se deslocavam constantemente em busca de alimentos, né? Então, eles se estruturavam de forma de pequenos grupos, porque é muito mais fácil, por exemplo, se alimentar um grupo de 20, 30 pessoas do que um grupo de 300, 400 pessoas. Então, eram pequenos grupos que se deslocavam em busca de alimentos, se estabeleciam provisoriamente em um local, e a partir do momento que esse alimento se tornava escasso, eles se deslocavam para outras regiões, outros locais, e, enfim, poderia ser um circuito que era percorrido em uma mesma macro-região, né? E é importante lembrar que a água era e ainda é, né, fundamental para a sobrevivência humana. Então, esse deslocamento desses grupos se dava muito seguindo a rede hidrográfica. Então, a gente tem ali o rio Ibicuí, por exemplo, que ele criou um eixo então, de entrada para a região central do atual estado do Rio Grande do Sul, subindo o rio Uruguai, então se chega ali à região do Médio, depois do Alto Uruguai. E então, a partir desse Alto Uruguai, a gente tem os afluentes da margem esquerda do Rio Uruguai, como, por exemplo, o Rio da Várzea, que é um rio de médio porte, então também o próprio Rio Passo Fundo, então que forma um eixo que direcionou essas populações, essas migrações para a região do atual Planalto Médio, né, que a gente conhece hoje ali como a região da Grande Passo Fundo, então ali que forma um eixo. Então, a princípio, esses caçadores-coletores essas populações acabaram se expandindo, enfim, se estabelecendo em todas as regiões do estado, não tem vestígios, então, como eu falei, não tem essas informações sobre que idiomas eles falavam, eram grupos que eram distintos entre si, muito provavelmente tinha vários grupos que falavam vários idiomas distintos, com comportamentos distintos. E as informações que a arqueologia, então, nos deixou, que consegue, digamos,
pesquisar esses sítios, esses dados e produzir a informação, conhecimento científico. Então, são os sítios arqueológicos compostos por esses restos, esses vestígios dos antigos acampamentos deles, os locais onde se estabeleciam, as antigas aldeias. Então, desse período, como a gente está falando ali, 10, 11, 12 mil anos, né, o que restou, principalmente, são vestígios feitos de pedra, né, o que a gente chama hoje de artefatos líticos. Então, são machados de pedra lascada, eram facas, eram instrumentos para raspar, cortar, furar, então, porque a pedra é um instrumento resistente. Então, é esse tipo de vestígio que a gente encontra, além de restos das fogueiras, por exemplo, que a partir da datação então, das fogueiras a gente consegue chegar a essas datas, né? E com muita sorte com vestígios das cabanas, mas eles exigem um contexto mais preservado, como por exemplo em cavernas, e aí que conserva inclusive outros vestígios como ossos, tanto de humanos como de animais, e fibras vegetais. Mas enfim, então o contexto a gente tem no Planalto Médio, basicamente esses vestígios dos caçadores-coletores são os artefatos feitos em pedra lascada, né, o que a arqueologia nos apresenta assim, em maior quantidade. Então, esses grupos, quando eles adentram o território do Rio Grande do Sul, né, o atual território do Rio Grande do Sul, eles vão ocupando gradativamente as regiões e eles vão tentando desenvolver algumas estratégias conforme o ambiente que eles estão vivendo. Então, é muito comum que esses grupos que viveram principalmente na região dos Pampas, nas regiões de campos, acabaram elaborando materiais, né, objetos que puderam ser usados mais propriamente para as atividades que desenvolviam, a caça focada em animais de pequeno e médio porte, né, as pontas de flecha, que são muito comuns de serem encontradas, né, feitas de pedra lascada. E da mesma forma que esses grupos foram ocupando outras regiões, foi mudando gradativamente as estratégias que eles acabaram adotando para, digamos assim, conseguir sobreviver de melhor forma e conseguir desenvolver seu modo de vida, né? Quando eles chegam ao litoral do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito comum que você comece a desenvolver, encontrar sítios arqueológicos que façam menção a questões da pesca, né? Além desses utensílios de pedra, alguns utensílios feitos em outros materiais, como concha e como ossos também. Então, conforme vai se expandindo pelos diferentes territórios, subindo o Planalto, indo para o litoral, eles vão acabando adotando estratégias e a maneira com que eles vão trabalhando o conjunto material vai mudando gradativamente também. Desse modo, a arqueologia consegue ter um pouco mais de noção sobre diferentes estratégias, consegue diferenciar um pouco os diferentes grupos, conforme eles vão ocupando as regiões do estado. Bom, e como é evidenciado, então, por pesquisas de diversas áreas, há cerca de 2.000 anos, novas levas migracionais chegaram ao Rio Grande do Sul. Esses grupos eles eram compostos por ceramistas horticultores associados aos troncos linguísticos G e Tupi-Guarani. Fabrício, tu pode falar um pouco mais para a gente sobre a migração dos povos do tronco G? Sim, então o que a gente chama de povos G na arqueologia hoje seriam os ancestrais dos atuais Kaigang e Xoclei, que são os remanescentes, digamos, são os grupos étnicos que são os representantes do grupo Macro G. São, digamos, os povos que restaram, porque é a mesma situação dos caçadores-coletores. Provavelmente a diversidade étnica, linguística, era muito maior do que os representantes que a gente tem hoje, né? Então, o que a gente chama de forma genérica grupos G, porque tentando englobar essa possível diversidade maior que existia na pré-história. Então, o grupo G, ele tem suas origens ali no Planalto Central do Brasil, e aí eles foram por volta de 3.000 anos, as pesquisas indicam, mais ou menos, por volta de 3.000 anos, eles começaram a fazer uma migração em direção ao sul, se expandindo, então, vieram ali para o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
e por volta de 2.000 anos, a gente tem essa entrada deles, que é hoje o Rio Grande do Sul. Então, pelos campos em cima da serra, lá na região do Planalto Catarinense, aí atravessando ali o Rio Pelotas, então adentrando no estado do Rio Grande do Sul, pela região Nordeste, então, e chegando na região que está no Passo Fundo hoje, né? E eles, uma das características dos povos G é que o deslocamento deles se dava muito acompanhando as terras altas, né? Então as terras do Planalto e a floresta da Araucária. Então a área de abrangência, digamos assim, da floresta da Araucária é também o limite da abrangência, da dispersão dos povos G. Então é mais ou menos aí por volta de 2.000 anos, né? Entre 1800, 1900, 2.000 anos. Nós temos sítios arqueológicos em Passo Fundo. Tem diversos sítios arqueológicos relacionados com os povos G. Tem, inclusive, esse sítio datado com cerca de 1.400, 1.500 anos. Então, a gente tem esse panorama ali na região do Planalto Médio, a gente tem esse panorama do G. Então, eles também se organizavam em pequenos grupos, por aí, grupos aparentados, que se distribuíam por um território e dividiam, digamos assim, esse território para possibilitar a subsistência desses grupos. Então, eles também se alimentavam caça, pesca e coleta de alimentos, e um diferencial dos G em relação aos caçadores-coletores é a incorporação da cerâmica, artefatos feitos de argila, panelas, copos, enfim, tigelas, são vários tipos de recipientes que os caçadores-coletores, por exemplo, usavam, por exemplo, enfim, couro para fazer um recipiente, ou mesmo, por exemplo, porongo, né, o que a natureza ali provinha, então eles faziam a cerâmica. E também praticavam já uma agricultura incipiente, então uma horticultura. Então, na arqueologia, a gente também denomina eles de horticultores ceramistas, porque já produziam a cerâmica e já tinham essa agricultura, né, mesmo que incipiente. Então, eles coletavam também, o pinhão era muito importante, por isso a migração G acompanhou também as florestas da Araucária, porque era um alimento muito importante para essas populações, e um sítio característico na região das terras altas, então tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são as chamadas casas ou estruturas subterrâneas. É comum, na região do Planalto Médio, os agricultores muitas vezes falarem buraco de bugre, por exemplo, às vezes de uma forma até pejorativa, eles encontram, enfim, essas estruturas em suas lavouras, não sabem do que se trata, muitas vezes tem muitas lendas, envolve inclusive busca de tesouros escondidos e tudo mais, mas enfim, são buracos circulares escavados no solo, para se proteger, por exemplo, do frio, né, as noites de inverno na região do Planalto, né, então buracos que muitas vezes chegam a 10 metros de diâmetro, 15, 20 e 5, 6 metros de profundidade, faziam um telhado com tramas vegetais, galhos, né, e se abrigavam no interior dessas habitações. E as pesquisas indicam que todas as atividades cotidianas, a maioria delas ocorria na área externa das casas. Então, quando faz uma pesquisa, uma escavação, por exemplo, uma casa subterrânea, é muito comum encontrar dentro da casa subterrânea os vestígios das fogueiras e, por vezes, algum fragmento de cerâmica, ou mesmo algum artefato lítico. Mas esse volume de vestígios é muito maior na parte externa, geralmente, das casas subterrâneas. Então, tem ali a área de produção desses artefatos líticos, onde se produziam, então, as cavas, os artefatos. Eles também, com os povos G, assim como os povos Guarani, que também chegaram mais ou menos na mesma época no estado, eles também trouxeram em larga escala a utilização de artefatos líticos, artefatos de pedra, né, polida. Além dos artefatos lascados, então, principalmente artefatos polidos, como machado, de lâmina, né, lâmina de machado polida, cunha, mão de pilão, por exemplo, para moer alimentos, a própria erva mate, milho. Então, eles já produziam esses artefatos também. Então, apesar que também tem sítios de caçadores-coletores que também tinham artefatos líticos polidos, né, mas em menor quantidade. Então, aqui na região do Planalto Médio, por exemplo, na divisa ali com o Mato Castelhano, na região do Povinho Velho, tem um sítio arqueológico com casas subterrâneas. Na própria Floresta Nacional, ali a Flora, também tem sítios com casas subterrâneas. E na saída do Passo Fundo, em direção ao Carazinho, também tem sítios com casas subterrâneas. Então, esses são os vestígios materiais
dessa população G, e a partir desses vestígios, dessas escavações, consegue produzir essas informações sobre o modo de vida deles. E o que mais eu posso falar deles? Enfim, são eles que nos deixaram também, em tempos históricos, os descendentes, né, que estão aqui ainda hoje, né, os Kaigang. Então, digamos, é uma história que consegue associar, dar um rosto um pouco maior do que, por exemplo, os caçadores-coletores, que a gente não tem descendentes vivos, ou a gente, na verdade, não sabe o que aconteceu com eles, se foram assimilados por esses novos grupos que migraram aqui há cerca de 2.000 anos, ou se teve contatos bélicos que eles acabaram se extinguindo, ou se um pouco de tudo, né? Na verdade, o mais provável é que teve um pouco de tudo, né? Mas, enfim, a partir então, desse contexto, ele consegue produzir essas informações sobre os G. Bom, e praticamente, então, no mesmo período, como já foi dito, os povos Tupi-Guarani migraram para o Rio Grande do Sul. Maurício, em que contexto se deu essa migração? Quais as formas de organização social e quais os tipos de vestígios que foram deixados por esses grupos? Então, os grupos guaranis, eles são um grupo que as pesquisas apontam que eles são originários da Amazônia, né? Eles vieram através de grandes movimentos migratórios e estima-se, né, que eles teriam origem, né, pela língua tupi-guarani, né, e os povos e se ramificaram, os grupos tupi ocupando uma rota de migração e os grupos guaranis descendo numa migração em direção ao sul, via a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio da Prata, e adentrando no estado do Rio Grande do Sul pelo Rio Uruguai, né? O Paraná pelo Rio Paranapanema, na divisa com São Paulo, também pelo Rio Iguaçu. Né? Esses grupos acabam ocupando assim, boa parte da porção sul do Brasil, e se estabelecem, né, também por volta de 2.000 anos, assim, a exemplo dos grupos G. Diferente do que a gente muitas vezes vê daquela imagem do índio pacífico que teve no momento da chegada dos europeus, né, os guaranis, que foi um dos grupos que entraram em contato com os primeiros europeus que vieram para o Brasil, esse é um grupo extremamente guerreiro, né? Muito das suas motivações de expansão são atribuídas a uma movimentação bélica, de ir para conquistar territórios, para entrar em conflitos com outros grupos, e que vão expandindo cada vez mais os seus domínios. Os grupos guaranis, comumente, optam pelas bacias hidrográficas onde os rios são de médio ou grande porte, usualmente rios navegáveis, né? Já que eles são bons canoeiros e têm um bom deslocamento e uma boa atividade via rio, costumam montar aldeias grandes que concentram um bom número de indivíduos. Por vezes chegam a poucos milhares, né? Às vezes algumas centenas de indivíduos. Um pouco diferente do que o Fabrício comentou dos grupos G, né? Eles tendem a ter alguns assentamentos mais numerosos. E em determinados períodos, né, quando a população está muito densa, tendem a se dividir e formar outros núcleos populacionais, ou tendo uma mobilidade sazonal em algumas regiões. Os guaranis, assim como os Gs, também são horticultores, né, e é um traço característico dos grupos guaranis, e nesse caso eu estou falando dos guaranis antes da chegada dos portugueses, dos europeus, e depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas eles são exímios horticultores, né, e bons ceramistas também. Eles têm um conjunto cerâmico muito particular, né, com vasilhames de grande a pequeno porte. Alguns vasilhames de cerâmica foram feitos justamente para armazenar grandes quantidades, né, seja de líquidos, grãos ou o que for. E esses mesmos vasilhames eram utilizados também para fazer bebidas fermentadas, né, que serviriam para os ritos e as festas de beberagem, né, uma bebida à base de milho. Essa bebida ia ser distribuída e compartilhada em grandes eventos.
O material cerâmico repercute isso daí. Você tem um conjunto variado de recipientes para cocção, para cozinhar, para servir, para beber, para fins, e os grandes vasilhames, por fim, acabam sendo utilizados depois como um recipiente para enterramento. Eles retiravam os ossos de alguma pessoa falecida, normalmente alguma pessoa importante dentro da comunidade, depositavam num desses grandes vasilhames e enterravam ele novamente. É muito comum as pessoas acharem grandes vasilhames de barro com ossadas dentro nos sítios arqueológicos. Os guaranis, né, os guaranis antes dos europeus, esses guaranis arqueológicos, eles teriam entrado no estado do Rio Grande do Sul via bacia do Rio da Prata, né, num movimento do sul, vindo pelo Rio Paraná, o Rio da Prata, o Rio Uruguai, e depois vindo para a porção do Planalto Médio ali, pelo rio Ibicuí, o rio Ijuí, ali entrando até o Jacuí, e também dispersando na parte norte do estado pelo rio Uruguai. O grupo se tornou bastante numeroso e a quantidade de sítios é muito grande, principalmente, né, nos fins do primeiro milênio para o segundo milênio do nosso período, que antecede a chegada dos europeus. A quantidade de sítios é grande no Rio Grande do Sul e mostra como esses grupos começaram a se espalhar e ocupar o território gradativamente. Muitas vezes essa ocupação pode ter sido pelo movimento bélico e não só a expansão ou migração. Isso faz a gente ver uma certa fronteira ali no Planalto e na Serra com os sítios, né, que são atribuídos aos G. A gente consegue ver que há uma certa diminuição de alguns sítios em determinado período e uma certa fronteira que um tipo de sítio arqueológico não ultrapassa determinada região, ou se ultrapassa são poucos registros. Os guaranis praticamente compõem, né, junto com a outra metade tupi, digamos assim, uma grande população pan-brasileira, porque eles se dispersam por quase todo o país, incluindo o litoral, grande parte, né, do norte, né, desde a bacia amazônica, e eles também acabam ocupando umas regiões da Argentina até a foz do Rio da Prata, e também com boa parte do Paraguai. Esses guaranis, né, eles são o que seriam os antepassados da etnia guarani atual, né, da etnia Biá-Guarani, Nhandeva e Caiová, também os guaranis do Paraguai, que ocupam já toda aquela região que teve um denso povoamento antes da chegada dos europeus. Esses grupos, hoje em dia, estão bem menos numerosos no estado e no Brasil, mas eles ainda mantêm uma grande unidade, uma grande variedade cultural. E são um dos poucos grupos, quando a gente estuda arqueologia, que a gente consegue fazer um paralelo histórico graças à quantidade de dados etnohistóricos que a gente tem, sejam de cronistas, viajantes ou dos próprios jesuítas. A gente consegue ver algumas relações e em determinados contextos a gente consegue fazer uma relação de continuidade entre os dados arqueológicos e os dados históricos. Muito bem. A bacia do Alto Jacuí, então, no Planalto Médio, ela pode ser interpretada como um local de fronteiras etnoculturais durante o período pré-colonial. Fabrício, em que sentido se colocam essas fronteiras etnoculturais? Em que contexto de ocupação encontrava-se o território? Bom, então, retomando também um pouco o que o Maurício falou, essa questão da expansão do próprio Guarani, que acabou se expandindo por todo o Brasil, tem zonas de contato dessas diferentes migrações, desses diferentes grupos. Isso acontece em outras regiões do país, né? E essa região dessas diferentes migrações, diferentes povos, diferentes culturas se encontram. E a zona de fronteira, assim como é hoje,
dos países atuais, por exemplo, mesmo dentro do nosso estado, a gente tem ali várias regiões, várias culturas. Então, nessas zonas de contato entre as diferentes culturas ocorrem fenômenos específicos. Esses fenômenos são os mais variados, desde compartilhamento de território, um contato ali bélico, enfim, uma rede de trocas, uma rede de disputa. Então, dentro do contexto da história pré-colonial do Rio Grande do Sul, a região do Planalto Médio ela se mostra profícua para o estudo desses fenômenos de fronteira. Porque a gente tem ali, então, essa entrada dos G pela região do nordeste do estado, pela região do Planalto, das Araucárias, e aí, por outro lado, lá na fronteira noroeste, a gente tem a entrada dos povos Guarani, e a partir do sul, a gente tem a migração desses povos caçadores-coletores. Né? Então, a gente tem o G e o Guarani, que chegam em parte ao mesmo tempo, no atual estado do Rio Grande do Sul, e tem esses caçadores-coletores que já viviam aqui já desde 12 mil anos, né? E eles vinham se expandindo, então, pelo Rio Ipicuí, o próprio Baixo Jacuí, e aí a partir da região do Baixo Jacuí, a região hoje de Santa Maria, eles subiram, acessaram o Planalto, e vieram migrando, então, pela bacia do Jacuí, Jacuí-Mirim, e chegaram também na região do Planalto Médio, então, do atual Planalto Médio, né? Então, ali a gente tem esse encontro desses diferentes povos. Apesar que a presença, então, desse caçador-coletor, pelo menos até o momento, já não é tão latente como é dos ceramistas horticultores, como é do Guarani, do G, mas isso não indica que a presença desse tenha sido menor, pode ser só que a arqueologia, até o momento, não identificou um número razoável, né, de sítios, mas, enfim, a gente tem esses vestígios, desse contato entre os povos. O Guarani, por exemplo, como o Luiz falou, que era expansionista, mas essa expansão do Guarani nem sempre dava unicamente de forma bélica, né? Nem sempre havia conflitos, muitas vezes ele optava por compartilhar um território, montar ali, elaborar estratégias de compartilhamento. Então, tanto que a gente tem o G ali, na região do Planalto Médio, mas aí tem esses vestígios G, os sítios G, e tem também o vestígio do Guarani, tem o vestígio do caçador-coletor. Então, o que acontece por vezes? Uma casa subterrânea, que a gente sabe que ela é totalmente associada aos povos G, você encontra uma cerâmica Guarani ou com características de uma cerâmica Guarani que indica ali algum tipo de contato. Ele nem sempre vai saber exatamente que tipo de contato foi, mas teve ali um intercâmbio e uma troca. Ou a situação inversa, um grande acampamento, um grande sítio, aldeia Guarani na margem do rio Jacuí, com características como cerâmica, por exemplo, G. E assim como também sítios, por exemplo, de caçador-coletor, com vestígios de populações litorâneas. Então, indica também tanto o trânsito, esse fluxo, né, desses grupos, né, amplo ali sobre o território do Rio Grande do Sul, como esse intercâmbio, essa troca. Então, ali no Planalto Médio tem esse encontro desses diferentes povos, e isso fica materializado. Então, e aí tem uma zona que se destaca em relação a todo o território do Estado para o estudo desses fenômenos de fronteira. Apesar de que, no geral, em termos de volume de pesquisas arqueológicas, o Planalto Médio, ele ainda ele não chega a ser um vazio, mas ele tem ali uma insuficiência de pesquisa, se comparar com a região litorânea, se comparar com a região do Pampa, se comparar com a região das Missões, né, a própria região da Lagoa dos Patos, do Guaíba. Então, ele tem um volume ainda muito pequeno de pesquisas, mas uma das principais características, digamos assim, a serem exploradas pela arqueologia do Planalto Médio, eu diria que é essa zona de contato das fronteiras etnoculturais. Uhum. Falando em conflito, então, essa região também foi palco de intensos episódios relacionados aos jesuítas e bandeirantes no século XVII. Fabrício, por favor, fale um pouco sobre as relações entre os povos originários, jesuítas e bandeirantes, em especial sobre a redução de Santa Teresa del Curiti. Certo, eu vou aproveitar para compartilhar um mapa aqui, e aí a gente consegue visualizar um pouquinho mais. Aí eu vou explicando com base nesse mapa. Aqui ele tem um mapa, vocês estão vendo aí?
sim. Certo. Então, aqui a gente tem um mapa do atual Rio Grande do Sul. Eu vou ampliar ali um pouquinho aqui para o que a gente chama, então, atualmente da região do Planalto Médio. Então, esse ponto preto aqui é a atual cidade de Passo Fundo. E a gente tem, então, aqui um mapa, na verdade, etnográfico, com várias referências, vários nomes de origem indígena. Esse contexto desses nomes indígenas, a gente conseguiu tirar da documentação, principalmente documentação produzida pelos jesuítas. Então, a gente tem, no século XVII, a chegada dos jesuítas. Então, esse contato com os europeus, ele começou um pouquinho antes, mas aí, em 1631, a gente já tinha os jesuítas realizando expedições de exploração, de reconhecimento da região do Alto Jacuí. Então, eles que registraram essas informações sobre os topônimos indígenas, e a região do atual Planalto Médio, basicamente a região da bacia do Alto Jacuí, um dos nomes que era atribuído a ela era Curiti. Esse era o nome da população guarani, né? Porque aí tinha a população G, que provavelmente, com certeza, na verdade, deveria ter uma outra denominação. Tanto que a gente tem ali mais ao norte, um pouco, já na margem do Uruguai, tem o Goiuém, que ainda hoje, né, recebe esse nome, que é ali a divisa com Santa Catarina. Então tem o Ibitiru, Cariruí, aqui o Curitiba, ou Curiti, é o atual Rio Passo Fundo. Então também era o nome Guarani. Aí tem o Paricaí, que é o atual Rio da Várzea, a região do Capigui, que ainda permanece com essa denominação, Mondecá e Camoné, todas essas regiões são hoje mato castelhano, mato português, né? Então são os nomes que essa região levava no século XVII, ali no período das chegadas dos jesuítas. Igairi-Pipe seria as nascentes do Jacuí. E o Igaí, então, o Jacuí. E aqui o Ibaraiapiri seria o atual Jacuí-Mirim. Então, em 1631, tem essas primeiras expedições de reconhecimento do território. Em 1632, aí ocorreu a fundação da redução de Santa Teresa do Curiti. Então, era um dos nomes, Santa Teresa dos Pinhais. Então, ela foi criada no local de um assentamento guarani. Foi essa primeira expedição, em 1631, ela foi do reconhecimento do Alto Jacuí, mas também do contato com as populações que viviam nessa região. Então, teve todo um contato entre os caciques das demais regiões do estado, onde já haviam sido criadas reduções. Então, em 1631, alguns desses caciques acompanharam o padre Pedro Romero, então, nessa expedição, e ele, então, realizou esses contatos com os caciques que viviam no Planalto Médio, no Curiti, e acertaram, então, digamos assim, combinaram a fundação do povoado missioneiro. E a fundação ocorreu em 1632, depois ela foi transmigrada em 1633, um pouco mais para o sul. A localização exata dessas dois postos da redução a gente desconhece. É um dos, digamos, um dos alvos da pesquisa arqueológica no Planalto Médio. Ainda estamos em busca. Mas ela foi uma redução com uma grande população. Ela chegou a ter cerca de 4.000 habitantes, 4.500. Então, ela durou 5 anos, e em 1637, então, a gente teve a invasão dos bandeirantes. Aqui, nesse tracejado laranja, a gente tem a rota, então, a rota dos bandeirantes. Também, então, é muito próxima à rota utilizada pelos povos G para entrar no estado do Rio Grande do Sul. Então, eles vieram também pelas terras altas do Planalto, os campos em cima da serra, e vieram na região do Taquari, na época chamado de Tebiquari. Ali eles tinham um posto de apoio, um posto de aprovisionamento, onde eles se abasteciam de mantimentos e seguiam com as suas incursões. Tinha outras reduções, então, ao sul da Santa Teresa, e eles foram tomando essas reduções, capturando esses indígenas para depois serem comercializados em São Paulo como mão de obra escrava. Então, a redução de Santa Teresa teve só 5 anos de duração em função dessas invasões bandeirantes. Em 1637, então, a redução foi tomada e os indígenas, então, foram aprisionados e levados para São Paulo. E aí, na verdade, sim, não foi só Santa Teresa, mas acabou que ali teve um declínio de todas as reduções fundadas, então, no século XVII,
e a gente teve um decréscimo populacional todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem uma estimativa, tem várias estimativas, mas a que tem mais consenso entre os pesquisadores é que cerca de 200 mil indígenas foram afetados. Esses afetados incluem as populações que foram aprisionadas pelos bandeirantes, os que foram mortos, os que transmigraram para a atual Argentina, né, e os que se refugiaram em matas, enfim, tentaram fugir desse contato, desse aprisionamento com dos bandeirantes, né. Então, a gente só foi recuperar essa população no estado do Rio Grande do Sul no século XIX. Né? Então, quando os imigrantes chegaram no século XIX e se depararam com aquele suposto vazio demográfico, né, muitos poucos habitantes nativos, na verdade, eles teve esse decréscimo, né, teve essa captura de indígenas e a fuga para outras regiões. Então, ela foi densamente habitada antes da chegada dos imigrantes. Então, ela teve essa duração de 5 anos. E no local da fundação, ainda para finalizar esse assunto da redução, os jesuítas eles criaram um fortim, na verdade, um posto também de apoio a essas incursões bandeirantes. Esse fortim, que seria o Forte de Santa Teresa, dos Pinhais, o fortim, ele funcionou, então, desde 1637, quando ocorreu a tomada do povoado, até pelo menos 1669. Então, ela foi uma base para a expansão luso-brasileira no sul do Brasil. 1669 é a data até a qual os documentos nos permitem rastrear esse funcionamento desse assentamento bandeirante. Então, é possível que tenha durado alguns anos mais, mas, enfim, esse é o marco que a gente tem, 1669. E como resultado desse estabelecimento dos bandeirantes na região, a gente tem ali a formação, então, a gênese do caboclo, no Rio Grande do Sul, também a intensa exploração da erva mate, que ficou muito associada com todo o norte do estado, né? Então, tem vários desdobramentos, e os próprios indígenas também, como o foco, digamos, dos bandeirantes era principalmente o aprisionamento dos Guarani, aí a população G acabou se refugiando nas matas do Alto Uruguai, e eles retornaram, digamos, nos séculos seguintes com uma supremacia territorial no norte do estado em relação à população Guarani. Então, aquela fronteira cultural que a gente tinha no período pré-colonial, ela já se tornou menos evidente em períodos históricos, após esse contato com os colonizadores, com os bandeirantes, com os jesuítas, né? Teve essa predominância G, com a qual hoje, na verdade, a gente associa, toda a historiografia associa muito aí o século XIX e o próprio século XX, então, com a predominância G, mas é importante assim, saber que, então, esse território tinha esse caráter de fronteira, e antes disso, então, ele abrigava também as populações Guarani, caçadores-coletores e, provavelmente, outros grupos étnicos. Então, vou tirar aqui a imagem. Seria isso, a princípio, sobre a redução. Beleza, então a gente sabe que até a atualidade ocorre um silenciamento de diversas minorias, e nesse caso, em especial, dos povos originários, cuja presença, cultura e influência na sociedade sul-rio-grandense, até mesmo brasileira, muitas vezes é negada. Maurício, tu poderias comentar sobre as contribuições da cultura indígena para a sociedade atual? Eu também peço que tu aponte sobre as contribuições da arqueologia para o conhecimento desse passado. Muito bem. Essa questão é bastante interessante, porque muito do que ficou da cultura indígena durante muito período acabam sendo os nomes dos locais, né, os nomes indígenas que acabam mapeando algumas coisas, culinária, alguns conhecimentos de medicina tradicional, né, o manejo de plantas, né, o cultivo, a própria erva mate, como o Fabrício falou, que foi uma atividade bem intensa no norte do estado durante muito tempo. Então, todas essas características acabam sendo as características que mais ficam evidentes após toda essa questão. O fato é que muitas vezes a gente vê essa mudança, essa colonização com um evento, né, ele é um evento muito violento, né, agressivo, ele dizimou praticamente quase toda a população indígena, mas a gente vê que essas populações muitas vezes ficaram passivas, né,
a colonização do europeu. Não é só pela questão bélica, como teve nas guerras guaraníticas ou em outros conflitos com os europeus, a resistência indígena também se deu de outras formas, né? O próprio fato de você manter práticas culturais é uma forma de você resistir e não sucumbir àquela cultura hegemônica que está sendo trazida e imposta para a população. Então, o fato de você manter a sua culinária, a sua religião, né, as suas práticas tradicionais é uma forma de resistir e de se impor. E é algo que hoje também faz parte, né, da cultura do Rio Grande do Sul. Muitas características indígenas estão presentes e as pessoas tão pouco sabem, né? O chimarrão, que é algo bastante evidente, bem trazido, foi um costume indígena que acabou sendo absorvido totalmente, né? Mas até a própria questão da imigração e ocupação posterior, né, a todos esses conflitos, com a chegada de imigrantes alemães, italianos, poloneses, russos, né, no estado do Rio Grande do Sul também. Muitas vezes o cultivo e as habilidades e as primeiras experiências, né, são através do conhecimento tradicional indígena. Tanto os alemães quanto os italianos, principalmente os alemães do século XIX, na região do Vale dos Sinos, por exemplo, tiveram um contato muito grande com populações remanescentes indígenas. Então, a questão de você resistir também é algo que contribui muito para a questão da cultura. Ela se forma de uma maneira plural, né? E não apenas com a dominação de um elemento homogêneo, né? E a arqueologia também está para falar sobre isso. A partir do momento em que nós, arqueólogos, fazemos pesquisas sobre o passado, nós vamos desvelando e trazendo informações novas dessas populações que residiram no estado antes da chegada e do contato com os europeus. A gente está contribuindo para contar uma história dessas populações. Porque, embora para muitas pessoas que a gente tem estudado, né, o período de colonização parece ser uma ruptura. Né? Ele é um evento brutal, é um evento violento, mas a gente tem uma continuidade. A história indígena ainda está acontecendo, né? E essas populações têm uma história muito mais profunda do que a gente acha, né? O Brasil não estava coberto, né, oculto, né, talvez só para os europeus, mas muitas populações, né, diferentes etnias. A gente vê uma quantidade enorme. O Brasil tem uma variedade linguística muito grande, uma variedade cultural muito grande, que atesta essa variação de populações que aqui residiam. Então, a arqueologia também faz essa contribuição a partir do momento que ela traz mais informações sobre essa história indígena mais profunda, né? E a gente acaba tirando por terra alguns conceitos, não só a questão da arqueologia dos grupos indígenas, mas também a arqueologia do período de colonização, né? A arqueologia da escravidão traz muita informação sobre modos de vida e como a resistência de populações escravizadas se davam, né, nos ambientes onde muitas vezes o livro de história, né, as publicações e a tradição oral perpetuam uma visão de que todo mundo é passivo, né, ao colonizador. Na verdade, a resistência ela se dá de diferentes formas, não só na resistência bélica, né? Acho que hoje a gente vê o quão é importante todas essas questões da cultura indígena, porque não só nas questões de hábitos alimentares e de questões tradicionais, elas formam a identidade, né, de uma população brasileira. Todo mundo, se puxar pela cabeça, consegue ter um parente indígena na família, né? Acho que se você parar para ver, todo mundo tem, né, um parentesco no fim das contas. E só complementando um pouquinho, então, a fala do Maurício também, e, assim, como deu para ver, a história e a arqueologia elas são áreas aparentadas, né, são muito próximas. A arqueologia ela tem um outro tipo de documento, né, que é a cultura material. Então, enquanto a história
tem o documento no sentido estrito, né? Tem os livros, tem os relatos. A arqueologia ela vai um pouquinho mais além no tempo em função das suas técnicas, da sua metodologia e dessa cultura material. Então, ela consegue nos contar essa história que, muitas vezes, nos livros, ela não está, como nos livros de história, não está contemplada. Então, uma coisa que a gente precisa urgentemente se rever na história do Planalto Médio, na história do Rio Grande do Sul, na história do Brasil como um todo, é essa participação dos indígenas, né? Porque ainda hoje, se a gente pegar o livro de história, ou entrar no site da prefeitura, de todos os municípios da região, a gente tem aquele histórico, né? Tem uma página, um linkzinho, que é a história do município. Então, tudo começou em 1910, ou 1890, e era mata virgem, desabitada, e tinha animais, e muitas vezes até o indígena é visto como um animal. Então, assim, é desconsiderada essa história. Mas aí, até como o Maurício falou, eles foram também cruciais, foram importantes nesse início da própria imigração alemã, italiana, polonesa, porque os imigrantes europeus, quando chegaram aqui, eles não tinham conhecimento do clima, eles não sabiam qual era a vegetação, quais eram as plantas tóxicas, o que eles podiam plantar, qual era a estação do ano que eles poderiam plantar. Então, eles aprenderam a cultivar milho, mandioca, fumo, amendoim, tudo isso era estranho para a cultura deles. Eles aprenderam isso com os indígenas, porque esse conflito fundiário que a gente tem hoje, tem muita tensão entre agricultores e indígenas, naquela época também existia, mas também existia essa relação de troca e de ajuda mútua. Então, os imigrantes eles aprenderam muito sobre como trabalhar a terra, como o que plantar e como sobreviver naqueles primórdios da imigração. Talvez tenham sido cruciais em muitos núcleos da imigração. Sem esse conhecimento, enfim, talvez não teria vingado muitos desses núcleos de colonização. Então, muitas estradas atuais hoje eram trilhas indígenas. Então, eles muitas vezes norteavam os caminhos para abrir as estradas. A própria rodovia 324, que cruza Passo Fundo, que passa na frente da Universidade de Passo Fundo, era uma trilha indígena, um caminho indígena, que atravessa todo o atual estado. Então, essa estrada foi aberta na região dos interflúvios, das bacias hidrográficas, não por acaso, e aí a estrada histórica, que o caminho que a gente tem hoje, também é origem indígena. Então, acho importante se resgatar isso, e tirar aquela imagem no vazio, né? A própria mata virgem, hoje tem muitas informações, desde a Amazônia, então está muito, muito recente, a Amazônia também está na mídia, então a arqueologia hoje mostra muito essa mão das populações indígenas, a própria formação e ampliação das matas, mas isso a gente tem aqui, no Planalto Médio, também no Planalto das Araucárias. A população G, ela fazia o melhoramento de espécies, ela fazia o manejo das espécies, selecionavam, por exemplo, os pinheirais que mais produziam e plantavam novos pinheirais. Então, à medida que eles expandiam essa migração G para o sul, eles também expandiam a própria mata de araucária. Então, muito dessa mata virgem com a qual o imigrante se deparou, na verdade, foi fruto do manejo, empate feito pelas populações indígenas. Eles plantavam, assim como o próprio Guarani, nessas migrações que eles faziam, muitas vezes 2 anos antes, 3 anos antes, eles preparavam aquele local que ia receber um assentamento. Eles plantavam, abriam um roçado, plantavam árvores frutíferas. Então, todo esse território virgem ele já havia sido manejado pelas populações indígenas. E esses roçados que foram abandonados quando vieram os bandeirantes, eles serviram para os imigrantes e para os próprios bandeirantes e seus descendentes, os caboclos, né? Então, assim, não dá para separar essa história da migração, né, da chegada dos europeus, dos indígenas. Né? O indígena ele não ficou só no livro, ele está aqui presente e a arqueologia nos mostra isso. Muito bem, vimos então que a nossa sociedade incorporou diversos costumes dos povos originários, né? Os remanescentes arqueológicos permitiram, ao longo dos anos, uma investigação sobre os povos indígenas e o nosso passado em comum. E é importante ressaltar, no entanto, que essas pessoas são reais, elas têm sua cultura, suas lutas e seus ideais e integram a nossa sociedade, não são apenas personagens históricos. A busca pelo entendimento dos processos históricos que estão na formação da nossa sociedade é um dos objetivos das pesquisas históricas e arqueológicas aqui socializadas. Então, valorizando as diferentes culturas que nos formam, é possível construir uma sociedade mais tolerante, diversa e igualitária. Fabrício, Maurício, muito obrigada
pelas falas de vocês, né, pela disponibilidade em participar dessa conversa. Agradeço também a presença dos que estão nos assistindo e aproveito para agradecer novamente à Prefeitura de Passo Fundo e o Núcleo de Pré-História e Arqueologia da Universidade de Passo Fundo. Até mais!